Direto da redação. Um avião de última geração da Boeing caiu logo após decolar na região de Ahmedabad, na Índia, no oeste da Índia. E mais de 200 mortos, segundo o levantamento mais recente. Já chega a 240 mortes. E especialistas apontam que o excesso de carga pode ser uma possível causa. É algo que ainda não está esclarecido. Mas a gente abre o programa Direto da Redação hoje, nesta sexta-feira, aqui com 2 eventos internacionais, com a editoria internacional, dada esses acontecimentos. Uma tragédia na Índia e também no Oriente Médio, uma guerra que foi iniciada ontem por Israel contra o Irã, que pode arrastar todo o Oriente Médio e vai impactar na economia global, vai impactar na vida do Oriente Médio, do Ocidente, do Oriente, porque mexe na cotação da principal matriz energética, que é o petróleo. Mas nós vamos inicialmente à Índia, no que foi essa tragédia. O avião, ele decola do aeroporto com destino a Londres e logo após a decolagem, esse avião ele cai, ele explode. E a torre, ela captou o pedido de socorro por parte dos pilotos. Mas vamos acompanhar essa reportagem agora detalhadamente. Você vai conferir também imagens. Vamos lá. Vídeos postados na internet mostram o avião instantes antes da queda. O destino da aeronave era o aeroporto de Gatwick, em Londres, onde deveria pousar esta tarde. Segundo relatos de canais de televisão, o Boeing 787-8 Dreamliner, um dos mais modernos em operação, desapareceu dos radares assim que levantou o voo, e o que se viu em seguida foi uma enorme bola de fogo e fumaça. O site de rastreamento Flightradar24 informou que recebeu o último sinal da aeronave segundos após a decolagem. De acordo com o controle de tráfego aéreo do aeroporto de Ahmedabad, o piloto emitiu um chamado sinalizando uma emergência e não se ouviu mais nada. Entre as 242 pessoas, havia 217 adultos e 11 crianças. 169 eram cidadãos indianos e 53 britânicos, segundo a Air India. A tragédia em Ahmedabad nos deixou chocados e tristes. É algo que parte o coração. Não há palavras para descrever, escreveu o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. O colega britânico Keir Starmer descreveu as imagens como devastadoras e disse que o Reino Unido presta solidariedade e apoio aos indianos. Há quem diga, eu já ouvi pelo menos especialistas falarem isso, e não sou nenhum especialista aqui nessa questão de transporte aéreo, mas há quem diga que o maior risco de acidente aéreo ele está justamente na decolagem e na aterrissagem das aeronaves. Quando o avião ele se estabiliza, aí ok, estabilizou, é mais raro, não é que não vá acontecer, já aconteceu? Já, mas dizem que é mais raro acontecer um acidente quando o avião ele já está estabilizado. Nesse caso aí, com esse avião de última geração da Boeing, uma fabricante norte-americana, a Boeing esteve quase comprando uma empresa aérea brasileira que foi a Embraer. O negócio não andou, mas esteve quase comprando porque a Embraer é uma empresa que ela, digamos, é considerada de ponta na fabricação de aeronave, sobretudo de voos de passageiros. Agora a Boeing é uma grande fabricante, uma empresa que fornece aeronaves para o mundo inteiro, mas nos últimos anos nós temos acompanhado acidentes envolvendo aviões da Boeing. Há quem diga que quando a Boeing ela tentou comprar a Embraer, ela tentou justamente pegar todo o know-how, todo o conhecimento da Embraer para corrigir algumas falhas na fabricação de suas aeronaves. A Embraer é uma empresa brasileira em que o governo é proprietário, o governo brasileiro, de 51% das ações. As demais ações são acionistas, são propriedades privadas. Mas nesse caso, exatamente da Índia, um dos maiores países do mundo, e o que um especialista que foi ouvido, você vai acompanhar agora, foi ouvido até pela TV Brasil. Ele destaca o seguinte, que
uma avaliação inicial dele aponta que o avião poderia estar com excesso de carga. Isso é uma avaliação, está longe de ser conclusiva, porque somente uma investigação muito detalhada, apurada desse episódio vai revelar o que pode ter sido as causas desse acidente. E é uma investigação que não termina, não é de um dia para o outro. Isso demanda algum tempo. E todo avião ele tem a chamada caixa preta. É uma caixa que ela armazena gravações do que os pilotos estão dialogando no período em que a aeronave já decolou. Então, a partir do momento que for captado isso, que abrir-se essa caixa preta, nós vamos verificar ali, ou vai poder se chegar ali, algumas conclusões. Mas o interessante observar nesse acidente aéreo de ontem foi que, além dos passageiros, morte de passageiros, morreu também um pessoal que estava no alojamento de medicina, almoçando, alunos de medicina, morreu quase todo mundo que estava no prédio. E no avião morreu quase todos os passageiros, com exceção de só um passageiro sobreviveu. Um passageiro de 40 anos, e segundo relatos, ele pulou da aeronave. Esse homem nasceu de novo. Ele foi o único sobrevivente. De 200 mortos, 240 mortos, aqui são os números aqui mais atualizados, só ele sobreviveu. Ele pulou da aeronave e por isso sobreviveu. Eu acho que nós temos até imagens desse homem aí também. E você vai conferir agora então o que diz um especialista que conhece esse ambiente, conhece dessa situação, é um perito, o que ele avalia, qual é a avaliação dele. É o depoimento de Gerardo Portela, é o especialista. Vamos aqui acompanhar. As imagens mostram que a aeronave estava decolando e parecia demonstrar não estar conseguindo ter a potência balanceada com a carga que ela estava levando. É uma possibilidade. A investigação de acidentes aeronáuticos ela pode durar meses e até anos. Então, seria um erro grave tentar agora definir o que aconteceu. O que a gente pode ver pelas imagens, porque hoje a gente tem uma quantidade de imagens grande, e pela anunciação de Mayday, Mayday, por parte do piloto, é que havia um problema e ele não estava conseguindo alcançar a velocidade de sustentação do voo e manter a aeronave voando. E, embora ela estivesse decolando, ela não conseguia. Pode ser uma falha de potência dos motores, lembrando que é uma aeronave bimotor, ou seja, com duas turbinas. Geralmente essa aeronave, nas condições normais, se ela estiver obedecendo todos os regramentos de peso e de distribuição desse peso dentro da aeronave, com uma turbina só já seria suficiente. Agora, se você tem um excesso de carga, e a carga inclui não só a carga mesmo carregada, mas os passageiros e também o combustível, que no começo do voo é muito significativo o peso do combustível para voos longos. Então, tudo isso pode ter havido uma falha de planejamento e as condições para esse avião decolar podem ser que não tenham sido cumpridas. Só a investigação vai poder dizer isso. Olha que coisa interessante que o Gerardo Portela ele revela aí. O avião ele tem duas turbinas, então se falha uma, tem outra funcionando, ela é suficiente para sustentar o avião no voo, desde que o avião esteja dentro do regramento, dentro das condições normais de voo, dentro dos protocolos. Agora, se o avião ele tem excesso de carga, excesso de passageiros, excesso de cargas, de mercadorias, além disso o combustível que pesa no avião, ele é um avião que ele vai viajar da Índia a Londres. Então, se ele tem excesso de peso provocado pela grande quantidade de combustível, pelo excesso de passageiros, o excesso de carga, se falhar uma turbina, aí já se torna duvidoso se a outra vai sustentar ou não. Então, até aqui sobram-se avaliações, especulações com base nas imagens que a gente assiste, que o avião decolou e logo após a decolagem ele cai, ele não se sustenta, não, ele cai. Aí sobram-se avaliações. O perito, ele tem um conhecimento de campo, ele tem um conhecimento maior, né? Então ele pode avaliar muito melhor isso. Ele pode fazer essas especulações. Mas ele destaca
que somente uma investigação, uma avaliação muito mais detalhada poderá revelar o que pode ter sido a causa realmente desse acidente. Desse acidente aéreo, que é um dos maiores acidentes aéreos da história da Índia, sem dúvida. É um dos maiores acidentes aéreos, talvez, da história da aviação, dos tempos modernos, da aviação mundial. E mais uma vez envolvendo um Boeing. Esse é o detalhe. Nós tivemos aí uma sequência de acidentes já envolvendo Boeings e que estão ainda sob investigação. Mas o grande desafio nesse momento da Índia, do governo da Índia, das autoridades da Índia, vai ser justamente isso: investigar, buscar as respostas para o que pode ter causado esse maior desastre aéreo do ano, sem dúvida. Já é o maior desastre aéreo de 2025. Mas vamos acompanhar aqui o que faz agora, qual vai ser o próximo passo do governo para tentar descobrir as causas desse acidente. Imagens das câmeras de segurança da pista do Aeroporto Internacional de Ahmedabad, na Índia, mostraram o momento em que o avião decolou, perdeu altitude e caiu menos de 1 minuto depois. O piloto emitiu um chamado de emergência, Mayday, logo após a decolagem. O Boeing 7878 atingiu um prédio durante a hora do almoço, onde funcionava um alojamento de uma faculdade de medicina. Logo após a queda, era possível ver uma enorme coluna de fumaça no local, enquanto uma multidão tentava ajudar. Muita gente que estava no prédio no momento do acidente também morreu. 230 passageiros e 12 tripulantes estavam a bordo da aeronave. Segundo a Air India, 169 eram cidadãos indianos, 53 britânicos, 7 portugueses e 1 canadense. O voo tinha como destino o aeroporto de Gatwick, no sul de Londres. Pelo menos uma pessoa que estava no avião sobreviveu. O ministro do Interior da Índia visitou Vishwas Ramesh no hospital. O homem, que nasceu na Índia e mora na Inglaterra, estava no assento 11A e conseguiu pular da aeronave. O sobrevivente contou que ouviu um barulho alto logo após a decolagem. As vítimas foram levadas para um hospital da região. Lá, familiares passaram o dia em busca de informações sobre os passageiros e quem estava no prédio atingido. Muitas famílias se reuniram em um auditório à espera de notícias. Os sogros de Tanvir Malik estavam no Boeing. Ele disse que o clima ainda é mais triste porque é impossível identificar os corpos. Seremos informados sobre a situação e eles vão usar o DNA para identificá-los. Segundo o CEO da Air India, Campbell Wilson, as investigações sobre as causas do acidente levarão tempo. A companhia aérea enviou uma equipe para ajudar no local da queda e criou uma linha de apoio para amigos e familiares das vítimas. A chave para a investigação serão as caixas pretas do avião, com as gravações de dados e de voz do voo. Segundo o ex-piloto e professor sênior na Buckinghamshire New University, Marco Chen, esses dispositivos fornecem aos investigadores uma imagem bastante detalhada do que aconteceu e como a tripulação reagiu. E isso seria fundamental para entender a causa do acidente.